Antes de começar, respire fundo. Essa história vai tocar em lugares que talvez você tenha escondido de si mesmo. Se já sentiu que precisava fingir para ser aceito, esse vídeo é para você. Inscreva-se agora. Aqui, a gente tira a máscara juntos. Ela caminhava por corredores brancos, iluminados demais, frios demais. Nem ela sabia exatamente por que tinha aceitado aquele convite. Uma conversa privada com um pensador, disseram. Como se isso pudesse lhe dizer alguma coisa. Estava cansada de palestras, de coaches, de gente querendo ensinar a viver sem nunca ter sentido a vida do jeito que ela sentiu. Mas havia algo naquele convite, e talvez nela mesma, que não a deixou recusar. No espelho do banheiro do hotel onde se hospedou, ela se encarou por longos minutos. Você ainda sabe quem é, pensou. As maquiagens estavam impecáveis. A roupa, milimetricamente ajustada. Os cabelos, num brilho digno de comercial. Mas dentro havia um silêncio cada vez mais ensurdecedor. Ela não sabia mais o que era verdade. Não sabia mais o que era pose, o que era performance, o que era necessidade de agradar. E foi assim, num misto de cansaço e curiosidade, que Anita entrou naquela sala pequena e simples. Nada lembrava os camarins luxuosos. Era quase espartana. Uma única cadeira, uma mesa com água, uma luz suave vindo da lateral, e um homem velho, sim. De barba longa e branca, como nas imagens que ela já tinha visto em livros escolares. Mas havia algo em seu olhar que congelou o tempo. Um olhar que não julgava. Não media. Só via. Então você é a tal popstar, disse ele, com um meio sorriso no rosto. Ela sentiu vontade de rir. E de fugir depende do dia, respondeu. Ele não disse nada por alguns segundos. Apenas a olhou. Como quem escuta mais do que as palavras poderiam oferecer. Depois, completou, e quem você é quando não é? Aquilo bateu como um soco no estômago. Porque ela não sabia. Por alguns minutos, o silêncio preencheu a sala. Anita olhou ao redor, como se buscando alguma saída. Mas não havia escapatória. Não naquela conversa. Não daquele olhar. Todo mundo espera algo de mim. Eu vesti o que esperavam, confessou. Mas agora eu não sei mais como tirar essa roupa. As máscaras colam quando você as usa por tempo demais, respondeu Sócrates. Mas ainda assim, são máscaras. Ela respirou fundo. Uma parte dela queria levantar, dizer que aquilo era ridículo. Mas outra parte, queria continuar ouvindo. Eu não sou só o que posto no Instagram, disse, quase em sussurro. Mas às vezes, nem sei mais o que sou fora dali. Sócrates se aproximou, lentamente, e se sentou à sua frente. Não havia arrogância em seu rosto. Nem superioridade. Apenas presença. A pior mentira, disse ele, é a que contamos a nós mesmos. Anita engoliu seco. Quantas vezes tinha dito que estava tudo bem quando tudo dentro dela gritava? Quantas vezes sorriu em fotos enquanto o peito pesava como se carregasse o mundo? Quantas vezes se moldou para caber onde nunca deveria ter entrado? Eu precisei me fazer, disse ela, olhando nos olhos dele. Ninguém me deu nada de graça. Eu lutei. Conquistei. Sobrevivi. Mas acho que, nessa luta, eu me perdi de mim. Sócrates assentiu. Você se tornou a imagem da vitória, mas esqueceu a essência da busca. Ela baixou os olhos. Não sei mais como voltar. Silêncio. Não se volta, disse o filósofo. Se reconstrói. E para isso, é preciso primeiro derrubar o que foi construído sobre ruínas. As palavras soaram como martelos na alma dela. Naquela noite, ela não dormiu. Sentou-se na cama, sozinha, sem celular, sem música, sem stories. E começou a escrever. Frases soltas. Fragmentos. Perguntas. Lágrimas. Verdades que nunca tinha dito nem a si mesma. Eu estou cansada de fingir que sou forte o tempo todo. Tenho medo de que, se eu parar, ninguém mais me ame. Às vezes, só queria ser ouvida sem precisar ser interessante. Ela escrevia como quem rasga a própria pele. Mas ali, no papel,
havia pela primeira vez algo que não era produzido. Era só dela. Era cru. Era real e pela primeira vez em anos, ela se sentiu viva. No dia seguinte, voltou à sala onde o filósofo ainda a aguardava. Ele não perguntou nada. Apenas sorriu. Quando a alma chora no silêncio, o ego começa a calar. Ela sentiu, acho que, quero tirar essa armadura. Mesmo que ainda não saiba o que há por baixo, isso, disse ele. É o começo da liberdade. Antes de começar, respire fundo. Essa história vai tocar em lugares que talvez você tenha escondido de si mesmo. Se já sentiu que precisava fingir para ser aceito, esse vídeo é para você. Inscreva-se agora. Aqui, a gente tira a máscara juntos. Ela caminhava por corredores brancos, iluminados demais, frios demais. Nem ela sabia exatamente por que tinha aceitado aquele convite. Uma conversa privada com um pensador, disseram. Como se isso pudesse lhe dizer alguma coisa. Estava cansada de palestras, de coaches, de gente querendo ensinar a viver sem nunca ter sentido a vida do jeito que ela sentiu. Mas havia algo naquele convite, e talvez nela mesma, que não a deixou recusar. No espelho do banheiro do hotel onde se hospedou, ela se encarou por longos minutos. Você ainda sabe quem é, pensou. As maquiagens estavam impecáveis. A roupa, milimetricamente ajustada. Os cabelos, num brilho digno de comercial. Mas dentro havia um silêncio cada vez mais ensurdecedor. Ela não sabia mais o que era verdade. Não sabia mais o que era pose, o que era performance, o que era necessidade de agradar. E foi assim, num misto de cansaço e curiosidade, que Anita entrou naquela sala pequena e simples. Nada lembrava os camarins luxuosos. Era quase espartana. Uma única cadeira, uma mesa com água, uma luz suave vindo da lateral, e um homem velho, sim. De barba longa e branca, como nas imagens que ela já tinha visto em livros escolares. Mas havia algo em seu olhar que congelou o tempo. Um olhar que não julgava. Não media. Só via. Então você é a tal popstar, disse ele, com um meio sorriso no rosto. Ela sentiu vontade de rir. E de fugir depende do dia, respondeu. Ele não disse nada por alguns segundos. Apenas a olhou. Como quem escuta mais do que as palavras poderiam oferecer. Depois, completou, e quem você é quando não é? Aquilo bateu como um soco no estômago. Porque ela não sabia. Por alguns minutos, o silêncio preencheu a sala. Anita olhou ao redor, como se buscando alguma saída. Mas não havia escapatória. Não naquela conversa. Não daquele olhar. Todo mundo espera algo de mim. Eu vesti o que esperavam, confessou. Mas agora eu não sei mais como tirar essa roupa. As máscaras colam quando você as usa por tempo demais, respondeu Sócrates. Mas ainda assim, são máscaras. Ela respirou fundo. Uma parte dela queria levantar, dizer que aquilo era ridículo. Mas outra parte queria continuar ouvindo. Eu não sou só o que posto no Instagram, disse, quase em sussurro. Mas às vezes, nem sei mais o que sou fora dali. Sócrates se aproximou, lentamente, e se sentou à sua frente. Não havia arrogância em seu rosto. Nem superioridade. Apenas presença. A pior mentira, disse ele, é a que contamos a nós mesmos. Anita engoliu seco. Quantas vezes tinha dito que estava tudo bem quando tudo dentro dela gritava? Quantas vezes sorriu em fotos enquanto o peito pesava como se carregasse o mundo? Quantas vezes se moldou para caber onde nunca deveria ter entrado? Eu precisei me fazer, disse ela, olhando nos olhos dele. Ninguém me deu nada de graça. Eu lutei. Conquistei. Sobrevivi. Mas acho que, nessa luta, eu me perdi de mim. Sócrates assentiu. Você se tornou a imagem da vitória, mas esqueceu a essência da busca. Ela baixou os olhos. Não sei mais como voltar. Silêncio. Não se volta, disse o filósofo. Se reconstrói. E para isso, é preciso primeiro derrubar o que foi construído sobre ruínas. As palavras soaram como martelos na alma dela. Naquela noite, ela não dormiu. Sentou-se na cama, sozinha, sem celular, sem música, sem stories.
E começou a escrever. Frases soltas. Fragmentos. Perguntas. Lágrimas. Verdades que nunca tinha dito nem a si mesma. Eu estou cansada de fingir que sou forte o tempo todo. Tenho medo de que, se eu parar, ninguém mais me ame. Às vezes, só queria ser ouvida sem precisar ser interessante. Ela escrevia como quem rasga a própria pele. Mas ali, no papel, havia pela primeira vez algo que não era produzido. Era só dela. Era cru. Era real e pela primeira vez em anos, ela se sentiu viva. No dia seguinte, voltou à sala onde o filósofo ainda a aguardava. Ele não perguntou nada. Apenas sorriu. Quando a alma chora no silêncio, o ego começa a calar. Ela sentiu, acho que, quero tirar essa armadura. Mesmo que ainda não saiba o que há por baixo, isso, disse ele. É o começo da liberdade. Ela voltou. Mas não da maneira como esperavam. Sem coletiva de imprensa. Sem clipe novo. Sem anunciar nada. Apenas postou uma foto, deitada na grama, sem maquiagem, olhos fechados e uma legenda curta: tô voltando. Mas agora, de verdade. A internet, claro, explodiu. Teorias. Memes. Fãs preocupados. Gente chamando de marketing do silêncio. Mas ela não respondeu a ninguém. De repente, tudo aquilo que antes era essencial, o engajamento, os números, o hype, parecia tão pequeno diante do que ela tinha vivido. Teve reuniões com a gravadora. Sugeriram um retorno em grande estilo, com hits prontos, campanhas montadas. Ela agradeceu, e recusou. Eu não vou cantar o que esperam. Vou cantar o que eu preciso dizer. Mesmo que isso não venda. Silêncio na sala. Um executivo mais velho pigarreou: você corre o risco de sumir, Anita. Ela sorriu: se for para sumir de um personagem que me afastava de mim mesma, então eu agradeço. Alguns saíram da sala. Outros ficaram. Mas ela se manteve firme. Pouco depois, lançou uma canção diferente. Um arranjo leve, quase acústico. Sem coreografia. Sem brilho. Só a voz, e a letra, por trás do palco. Ninguém me aplaude. Mas é ali que eu respiro. Não entrou nas paradas. Não viralizou. Mas quem ouviu, chorou.